Olá, pessoal! Vocês sabem o que representa esse desenho que eu trouxe para vocês? Esse desenho, ele representa os conjuntos numéricos. Porque assim, na matemática, os números, eles são agrupados conforme suas características. E esse agrupamento, ele dá origem aos conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, eles surgiram no decorrer do tempo, a partir do momento que o homem necessitou de um método de contagem para representar quantidades. E quais são esses conjuntos numéricos? A gente tem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e juntando tudo isso, a gente tem o conjunto dos números reais. Existe ainda um outro conjunto de números que a gente vai estudar depois, que é o conjunto dos números complexos. Mas isso não vem ao caso agora, a gente vai ver somente esses conjuntos, certo? O primeiro deles, que é esse conjunto menor, é o conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N, esse tracinho aqui para diferenciar do N do alfabeto. Eles são os números mais simples que temos. São todos os números utilizados para contar. São os números positivos, incluindo o zero, que nem é positivo e nem é negativo. Então, quais são eles? Vamos colocar alguns exemplos. Eu tenho aqui o zero, eu tenho 2, eu tenho o 1000, eu tenho 5.000, eu tenho todos os números que eu uso para contar positivos, incluindo o zero. Esse conjunto dos números naturais, ele é infinito. Todos os números naturais, ele tem um sucessor, que é o que vem depois, e um antecessor, que é o que vem antes. Tem um número natural que não tem antecessor, que é o primeiro número natural. Qual é o primeiro número natural? É o zero. Então, não tem nenhum antes do zero. O sucessor do zero, que é o que vem depois, é o 1. Sucessor de 1000, 1001. Antecessor, 999. E assim sucessivamente. Bom, então tá aqui. Surgiu o conjunto dos números naturais. Com o surgimento das relações comerciais, o homem sentiu necessidade de ampliar esse conjunto. E quando eu falo de ampliar, eu falo de quê? De aumentar. Então, sim, o homem teve a necessidade de aumentar esse conjunto. Só os números positivos que ele usava para contar estava muito pouco. Então, o que ele fez? Ele pegou, aumentou esse conjunto dos naturais, criando assim o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, também com tracinho. Se ele ampliou esse conjunto, o que aconteceu? Ele deixou todos os elementos desse conjunto e juntou com outros elementos. Quais são os outros elementos? São os números negativos. Então, por exemplo, eu tenho menos 1, menos 50, menos 300, ou seja, os números negativos, junto com os números positivos que a gente usa para contar, incluindo o zero, é o que eu chamo de conjunto dos números inteiros. Então, todo número natural, ele também é inteiro. Por exemplo, 2. 2 é natural. 2 é também inteiro? 2 também é inteiro. Mas nem todo número inteiro é natural. Por exemplo, menos 1 é inteiro, mas menos 1 é natural? Não. Os naturais são só os positivos. E os inteiros são os positivos e os negativos, que a gente usa para contar. Bom, então veio a necessidade do homem de medir. E para medir, ele precisou representar números decimais e frações. O que ele fez? Ele ampliou o conjunto dos números inteiros. Então, ele pegou esse conjunto dos inteiros, que você já sabe quais são os elementos, e juntou ao conjunto dos números inteiros os números fracionários e decimais, assim surgindo o conjunto dos números racionais representado pela letra Q. Os elementos do conjunto dos números racionais são todos os números que eu posso escrever na forma de fração.
Por exemplo, eu tenho 1/3. 1/3 é um número racional. Eu chamo de números quebrados. Eu tenho os números inteiros, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0. E eu tenho os números quebrados. Esses números quebrados, que são as frações e os decimais, junto com os números inteiros, formam o conjunto dos números racionais. Eu tenho 1/3, eu tenho menos 2/5, eu tenho 1,3, eu tenho 2,31, 31 e vai embora, infinito. E eu tenho todos os números que eu posso escrever na forma de fração, certo? Então, olhando para cá, ó, olhando para essa figura, já dá para entender que o N está dentro do Z e o Z está dentro do Q, ou seja, os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros e os números inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais, significando que todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Todo número inteiro é racional, mas nem todo número racional é inteiro. Quando eu vou representar um número racional que ele está na forma de fração, muito bem, eu já olho, está na forma de fração, é racional. Mas como que eu sei que o número decimal é racional? Os decimais que são racionais são os decimais exatos, por exemplo, 1,3. Pronto, acabou aí esse número. Aqui é um decimal exato, finito. Eu tenho aqui 2,52. É um número decimal porque tem vírgula, né? Exato porque encerrou aqui, ó. É finito, pronto. Então, números decimais exatos, eles são números do conjunto dos números racionais. Agora, se eu tiver 2, por exemplo, 31, 31, aí eu botei essa reticência, significa que esse número aqui vai embora. Ele é infinito, é um número decimal com vírgula, infinito. Mas eu tenho um número que está se repetindo. Qual o número que está se repetindo? É o 31. Eu sei que, ó, 2,31, 31. Eu já sei que depois disso aqui vem 31, 31. Números desse tipo, decimais infinitos, mas que tem um número que se repete, eu chamo de dízima periódica, certo? Dízima periódica é o número decimal infinito que tem um número que se repete. Esse número que está repetindo, eu chamo de período, que eu posso escrever, por exemplo, 2,52 é exato, mas se eu botar 1,36 e eu colocar, ó, um traço em cima desse 6, significa que esse número é uma dízima periódica, é um decimal infinito, mas tem um período. O período é o número que se repete. E qual o número que se repete aqui? É o 6. Então, vai ficar 1,3666666 e vai para o infinito. Mas se eu colocar essa linha em cima do 36, significa o quê? Que o que vai se repetir, que o meu período é 36. Então fica 1,36363636. Também é uma dízima periódica. E toda dízima periódica é um número racional. Então, quais os racionais? São os números escritos na forma de fração, fracionários, são representados por números decimais exatos, finitos, e os números decimais infinitos, mas que têm um período, ou seja, as dízimas periódicas. Só que eu tenho outro conjunto de números que não faz parte dos racionais, que são os chamados de números irracionais. Como que surgiu? O homem, ele percebeu que nem todo número pode ser escrito na forma de fração. Quando ele viu que nem todo número pode ser escrito na forma de fração, e os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, o que aconteceu? A gente vai criar um novo conjunto de números.
e chamar de conjunto dos números irracionais, que são todos os números que eu não posso representar na forma de fração. Então, quais os números que representam esse conjunto? Esse conjunto dos irracionais, ele é representado pelas raízes não exatas, por exemplo, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vai dar 1, alguma coisa. E eu tenho certeza que é um número decimal infinito e não tem período. É 1, e os números vão sendo aleatórios aí. Não tem período. Então, toda raiz não exata, ela é um número irracional. E também é representado pelos números decimais, infinitos e sem período. Por exemplo, 2,3632825. Eu não sei qual o número que vem a seguir. Eu sei que ele é infinito, porque tem esses 3 pontinhos, mas eu não sei qual o número que eu vou colocar aqui depois. Ou seja, esse número decimal, ele não é dízima periódica. Se não é dízima periódica, não pode ser um número racional. Ele é um número irracional. E nós temos também o π, que vale 3,1415, vai embora. O π, ele é um número decimal, infinito e também não tem período. Por isso, ele é um número irracional. Juntando, gente, tudo isso aqui, ó, juntando esses dois conjuntos, eu encontro o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é quem? É o conjunto dos números racionais junto com os números irracionais. É a união desses dois forma o conjunto dos números reais. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram da aula, inscreve-se no meu canal, curte o vídeo e compartilhe com os colegas. Até mais!